Bom, muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Open Talks. E como a gente já estava conversando um pouquinho, né, sobre produtividade aqui antes de começar o rolê efetivamente, eu acho que o tema de hoje está super conectado com isso também, né, porque a gente vai falar muito sobre questões vinculadas ao trabalho, a como a gente se desenvolve no trabalho, e eu queria trazer bem apimentadinha assim a questão da inteligência artificial também dentro dessa sistemática, porque ela acaba sendo meio que um algo onipresente agora em todas as coisas que a gente vai fazer, né? E eu acho que quanto mais a gente conseguir aprofundar e falar a respeito, melhor. A gente vai conseguir desenvolver melhor o nosso racional, o nosso entendimento sobre como que a gente atua, né? Para esse Open Talks de hoje, eu preparei esse Miro aqui para nós e eu já vou mostrar direitinho o que a gente vai fazer dentro dele. Mas antes eu queria só passar alguns recados aqui, né? Então, para a gente começar a entender. Lembrando que a gente está no Open Talks. O Open Talks é essa nossa fogueira digital, essa fogueira de pixels, né? E são baseados em 4 elementos, 4 princípios que vêm lá dos anos 80, dos Open Space, franqueados pelo Harrison Owen, né? Que são esses 4 aqui. Quem estiver são as pessoas certas para estar, né? Então, somos nós. Somos as pessoas interessadas nesse assunto, a fim de conversar sobre esse assunto nessa noite. Então, são as pessoas que tinham que estar aqui, né? Eu costumo até brincar muito com a Nath aqui. Eu falo, pô, o Open Talks ele pode ter 2 ou 80 pessoas. Em todos os cenários está correto, né? Então, isso que é muito massa. É um dos princípios aqui do Open Space. Um outro princípio é o que acontecer é o que deve acontecer. Aqui eu sempre lembrete de que é um ambiente seguro, sem julgamentos, para que a gente possa expor realmente as nossas ideias, discutir, evoluir as nossas ideias a partir do momento que a gente as expõe. Então eu quero que a gente se sinta bem à vontade para trocar. Começa quando começa, então já oficialmente começou há um minutinho atrás, mas antes a gente já estava conversando, então já tinha começado, na verdade, porque o assunto nos cativou, né? Então começa quando tem que começar, é a curiosidade que é o nosso ponto de partida, e termina quando tem que terminar. Se chegar daqui a 40 minutos a gente fala assim, esgotamos o assunto, beleza, era o tempo que tinha que ser. Se tiver que prolongar um pouco mais, aí vai nos nossos acordos e nos nossos tempos, era o tempo que tinha que ser. Mas o importante é que depois a gente também tem como continuar esse assunto, apesar de terminar quando termina, a gente tem como levar conosco algumas referências, algumas ideias que foram trocadas aqui. A gente vai usar um modelo que eu venho usando nos outros encontros, que é um modelo que a gente usa para aprendizagem autodirigida, que é o VIDA, e acho que nos ajuda também a estar alinhados sobre esse tema, né? E ter as referências futuras. Deixa eu dar boa noite para a Luna, que está chegando. Oi, Luna. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Estamos começando agora, Luan. Não perdeu nada. Só fiz a abertura aqui, só expliquei de novo os 4 pontos aqui de sustentação do nosso papo. E a gente já vai, a partir de agora, a falar um pouquinho mais adiante, tá? Obrigada. Maravilha. Então, beleza. Um lembrete que eu queria fazer só, né? Quando a gente fala sobre a nossa comunidade, é que esses conteúdos que a gente vai fazendo aqui, tá sendo tudo gravado aqui, para que a gente possa compartilhar com as pessoas lá na comunidade também. Então tem a nossa playlist de vídeos lá, né? Vou destacar aqui na imagem, que eu vou colocando todos os vídeos que a gente produz, vai subindo lá, eu subo no YouTube, boto o link lá na playlist. O link para a playlist tá lá no grupo do WhatsApp, na descrição, tá? Então é só clicar lá e você consegue ver. Bem como também faz parte do conteúdo lá da comunidade, tem alguns conteúdos como e-book que o Patrick fez, né, e compartilhou conosco lá, tem o conteúdo todo do festival, tem algumas outras coisas que já estão no forno aqui para serem publicadas lá também. Então tem várias coisas que a gente vai trazendo ali para a comunidade, e uma delas é a nossa lista de próximos eventos também, né? Então eu queria destacar aqui os 3 próximos eventos que a gente vai ter, para que vocês já fiquem atentos aí. A gente vai ter um papo muito massa sobre empreendedorismo. A princípio, um empreendedorismo até focado nas mulheres do grupo, mas não só.
né? Nós homens também estamos convidados a participar, mas que vai ser tocado ali pela Cleia Passos. Cleia, a gente teve uma oportunidade de fazer uma facilitação com ela para um desenvolvimento dos nossos negócios mesmo, e cara, foi muito massa, assim, tudo que ela nos ajudou com a equipe, né? E eu acho que vai ser um encontro muito, muito maneiro, que vai ser na terça, dia 22 de julho. Depois, numa outra terça, no dia 5 de agosto, aí a Tami vai trazer pra gente a trajetória dela com o projeto criativo que ela desenvolveu, né? A Tami, que é dentista e fez todo aquele processo de construção de um livro sobre escovação, né? E para crianças, e ela vai trazer um pouco dessa jornada, como é que foi para ela esse processo criativo, como é que você tira uma ideia do zero, assim, tô lá tomando banho, me veio uma coisa na cabeça, até o momento desse livro estar publicado, como é que acontece, né? Então acho que é legal ver esse dia a dia ali, então ela também vai trazer muito disso para nós, e ao mesmo tempo aqui, também na sequência, numa outra terça, aí a Sara vai trazer para nós CNV, Comunicação Não Violenta. Eu trabalhei com a Sara bastante tempo e há bastante tempo também, aí bastante para nossa velocidade hoje em dia, né? Vou falar 5 anos atrás, pouco menos, trabalhei com a Sara e ela já era para mim uma referência em comunicação não violenta naquele momento, e aí ela veio se desenvolvendo ao longo do tempo, então vai trazer pra gente esses conteúdos também aí no encontro, uma fogueira de pixels que a gente vai fazer em agosto, tá bom? Então muito bem, junto disso, estender convite aqui também pro John, pro Caio, pra Luna, pra Nath, se vocês tiverem conteúdo também para trazer para a comunidade, compartilhar com a galera, chega mais, Caião já trouxe sobre prompts de IA, né? E a todo momento pode voltar. Então fica aí o convite para que vocês tragam também os seus conteúdos para cá, que vocês também possam. Não precisa ser nada que você fale assim, eu sou especialista nisso aqui. Cara, às vezes é a tua jornada. O que eu estou vivenciando? John, antes da gente começar, falou uma parada muito maneira sobre produtividade, né? Sobre atribuir sentimento às tuas tarefas. Eu já escrevi aqui, eu quero pesquisar sobre isso. Então, quem sabe é algo que a gente traz um fio aí e consegue discutir mais, né, a partir daí. Então, beleza. Para o nosso papo de hoje, o tema que a gente escolheu era este aqui. Que uma IA não vai roubar o seu emprego, mas... Quantas vezes vocês já ouviram essa frase aí? Vocês estão cansados igual eu de tanto ouvir essa frase? Que a IA não vai roubar o seu emprego, mas alguém que manja de IA, velho. Eu tô bem cansado de ouvir essa frase. Não discordo, não acho que ela é mentirosa, mas acho que tem outros pensamentos pra gente ter a partir daí, que não seja só o lance da competição e de que eu tenho que estar melhor que você para poder ter o meu lugar no mercado de trabalho, né? Quando eu estava pensando sobre esse assunto há um tempo atrás, eu até criei uma postagem que falava exatamente isso aqui, né? Brincava com esse Maiano vai roubar seu emprego, mas o capitalismo vai, né? Quando a gente fala o capitalismo nessa lógica, é o pensamento que está impregnado no nosso sistema, né? A gente tem um pensamento que é um pensamento de você ser útil ou inútil para o sistema, né? E aí que eu acho que cabe a gente refletir sobre o que significa isso e como que a gente pode se posicionar, né? Tem um livro do Yuval Harari, talvez vocês conheçam, o Sapiens. Eu não lembro agora se é no Sapiens ou num outro livro dele que é o Homo Deus, onde ele fala sobre a figura das pessoas que seriam inempregáveis. Já ouviram falar sobre isso? Inempregável seria uma pessoa que ela não tem habilidades mínimas para conseguir ingressar no mercado de trabalho. Ele falou sobre isso antes da gente ter o boom da inteligência artificial. Que ele já imaginava algumas pessoas que não teriam a habilidade mínima para conseguir encontrar um emprego, encontrar uma função social do que diz respeito ao trabalho. Quando a IA chega, isso se aprofunda, né? Porque agora você tem não só outros humanos que possam ter essas habilidades, essas competências e essa velocidade de precisar adquirir novas habilidades e competências, mas agora você tem uma máquina que também supre muito do que muitas pessoas poderiam fazer, né? E aí esse termo inempregável ele ganha ainda mais relevância por conta disso.
até existem algumas teorias de o que a gente faria, para onde que vai, para onde que não vai, né? Quando você imagina que boa parte das pessoas não poderiam ter acesso ao emprego, não porque não tem emprego só, mas porque elas não têm condição de estar trabalhando, né? E eu acabei pensando aqui em 2 cenários possíveis para isso. Vocês, quando ouvem esse discurso, algo já vem à cabeça de alguém? Já quer compartilhar um pouquinho, de falar assim, cara, eu vi sobre isso, sobre esse lance do inempregável, ou é algo que me preocupa. Antes da gente aprofundar, alguém já tem alguma coisa para trazer aqui? Aí deixa eu só ver o chat. Assim, Diz aí, John. o meu interesse por inteligência artificial começou a partir dessa ameaça de que você vai perder seu emprego, né? Eu sou da área de desenvolvimento, então eu já tenho ouvido falar de inteligência artificial desde 2019 para trás ali, então estava muito começou-se o uso de fato prático, né, no dia a dia, com desenvolvimento e um sistema auxiliar de programação, né? Então você não sabia mais ou menos como fazer alguma coisa, você pedia para IA, ela fazia. E eu sentia assim, isso aqui não vai dar em nada, é um hype que vai passar, né? Porque dentro da área não só dentro da área de tecnologia, mas qualquer uma, tem muitas balas de prata, né? Que vão aparecer para roubar enfim, revolucionar o mercado. E aí eu fui deixando, até um momento que ficou robusto o suficiente para eu começar a ficar preocupado. Porque já tinha tido um período longo e eu perdi a chance, né? Ainda tá muito nova a tecnologia, mas de me especializar o quanto antes. Então eu fui correr atrás do tempo perdido, né? Inclusive fui ver aí as aulas de prompts ali do Caio. Foram dicas essenciais ali pro começo, né? Começar bem. Achei legal, assim. Fantástico. Eu acho super curioso o que você falou também sobre essa questão do tempo, né? Porque realmente é algo um espaço de tempo tão curto, mas quando a gente entra nesse modo competitivo, né, que nos é imposto de tenho que estar à frente, você parece que você já tem que chegar pronto, com conhecimento prévio. É mais ou menos como quando a gente pensa numa curva de inovação. Você tem no primeiro pedacinho dessa curva de inovação os chamados early adopters. São aquelas pessoas que estão consumindo antes de todo mundo, antes disso virar qualquer coisa de referência para as pessoas em geral, essa pessoa já consumiu. Então dá a impressão de que nesses assuntos de tecnologia para o trabalho, temos que todos ser early adopters, né? Você tem que realmente adotar antes de todo mundo. Mas não é verdade, né? Mas a sensação é essa, fica conosco, né? Muito bizarro. Deixa eu ver aqui também, acho que o Caio tá escrevendo aqui no chat. Ele falou aqui que o que tá bombando para ele, tem aparecido para ele muito também, é feudalismo digital. E que o complicado é a gente ter que chegar com o conhecimento pronto, visão sistêmica sobre algo que nem surgiu direito ainda, é real, né? E é tenso porque toda hora a gente parece que tá com um tema novo para você ter que prestar atenção e se aprofundar. Não sei se vocês se sentem assim. E você não sabe para onde que aquilo vai efetivamente. Será que eu tenho que gastar meu tempo naquele caminho? Mas para onde que isso efetivamente vai, né? E daqui a pouco muda de novo. Quando o Caio falou ali de tecnofeudalismo, né? Deixa eu ver se foi esse termo que ele usou. Não, foi feudalismo digital. Tem um livro chamado Tecnofeudalismo. Precisava até pegar para dar uma lida. Mas tem muito dessa dinâmica hoje em dia que está meio que embutido nas redes sociais também, que é essa lógica da gente trabalhar, porque assim, quando você produz conteúdo para a rede social, você está trabalhando para a rede social, né? A rede social precisa do teu conteúdo para continuar sobrevivendo ali. Só que ela não te dá nada em troca. Você não recebe efetivamente ali. Você pode falar, não, mas se eu for para um YouTube da vida, eu vou receber de troca, né? Pela audiência ali, eu vou receber. Cara, é uma curva muito difícil para você chegar num ponto de ser efetivamente estar sendo remunerado por isso. E outras redes, a remuneração ela é totalmente indireta, né? Um Instagram, um LinkedIn, não vai te dar dinheiro pelo teu conteúdo ser consumido. É indireto porque tende a ser a partir daquele conteúdo você está vendendo alguma coisa, você faz uma conexão, você cria network.
Então, muito dessa lógica do que é esse tecnofeudalismo vem daí, e tem uma autora que ficou muito na minha cabeça na hora que a gente foi preparar esse encontro de hoje, que é a Mackenzie Wark. E Mackenzie Wark escreveu um livro chamado, eu não lembro agora se é eu acho que é Um Manifesto Hacker. E dentro desse livro ela tem um novo termo, que quando a gente fala aqui sobre capitalismo, por exemplo, ou tecnofeudalismo, ou feudalismo digital, ela tem um termo que se chama vetorialismo. E que o vetorialismo seria realmente o mundo no qual, o sistema no qual nós estamos vivendo. É o sistema vetorialista. E que é esse de que você trabalha para um grupo como uma rede social, uma big tech, mas você não ganha nada. E você trabalha, entendeu? E isso por sua livre, espontânea vontade, entre muitas aspas. Você trabalha porque é isso aí. Então é muito doido, né? Essa dinâmica. E não sei se Caio quer comentar alguma coisa das coisas que está escrevendo, ou você tá com áudio hoje, Caião? Tô sim, mas por enquanto nada a acrescentar. Para mim tá tudo muito novo. Tô formando opinião. Perfeito, perfeito. Eu acho que o lance é esse mesmo, assim, a gente precisa ir discutindo esses assuntos porque o cenário ele é muito caótico, né, cara, e vai ser cada vez mais caótico. Por que vai ser cada vez mais caótico? Vamos lá, o meu racional aqui, tá? Isso que eu vou falar para vocês não é necessariamente o que vai acontecer, mas é o que eu tô enxergando como possibilidades, né? Quais são dois cenários possíveis aqui desse mundo doido que a gente tá vivendo? Eu vejo dois cenários aqui, digamos que é mais cyberpunk, né? Que é aquela parada mesmo assim de que você vai aprofundar a desigualdade, você vai ser visto como descartável ou útil, e isso pode mudar também num instante, né? Quando você pega lá a obra do Harari sobre os inempregáveis, ele sugeria, por exemplo, que nós teríamos no futuro pessoas, assim como, deixa eu tentar colocar isso de uma forma mais tranquila para a gente pontuar. Ele imaginava que alguns modelos econômicos, não modelos, algumas áreas econômicas seriam geradas, áreas que não fossem necessariamente fincadas com o pé na realidade, no sentido de coisas que necessitamos para sobreviver, mas sim áreas que seriam geradas, que seriam ambientes onde as trocas financeiras aconteceriam de uma maneira muito intensa, mas que seriam ambientes virtuais. Quando ele fala isso, a gente sempre vai para um âmbito da tecnologia e se imagina dentro lá, igual do filme do... Como é que é o nome? Jogador número 1, acho que é, né? Do Spielberg, que tá lá todo mundo trabalhando dentro do game, né? Ou outros tantos filmes que a gente tem assim. Mas não precisa ser só isso. A gente pode ter cenários como, por exemplo, eu sou um cara que adora futebol. Só que o futebol, ele não é um negócio que a gente precisa para sobreviver. E ele movimenta milhões, bilhões, né? Então, o futebol ele é um jogo, e dentro desse jogo você tem as profissões que são geradas para que esse mercado siga, né? As próprias religiões têm muito disso, né? E sem querer contestar ou pontuar sobre a crença de ninguém, mas as religiões elas criam mercados, né, ao entorno desses assuntos, e esses mercados eles sobrevivem desse assunto, né? Então ele falava um pouco disso, de que seriam gerados mercados que poderiam ser gerados mercados virtuais mesmo, no sentido tecnológico, onde as negociações aconteceriam. Então, você acaba tendo outros tipos de dinâmica. Isso pode ter coisas que são interessantes, que podem ser uma derivação da criação de conteúdo como a gente já tem hoje. Podem ter coisas horrorosas. Eu e a Nath, a gente assistiu recentemente um episódio de Black Mirror, que vai muito nesse caminho. Eu não lembro o nome, Nath. Depois, se você puder separar, a gente... Pessoas comuns? Eu não lembro agora. Mas o nome do episódio, eu digo. É isso. Pra gente poder compartilhar também, que lá tem umas tendências, falar assim, ai, caramba. E já deve existir coisas daquele sentido. Eu não vou dar spoiler agora, depois eu compartilho o episódio aqui. Mas então tem essa possibilidade mais cyberpunk, esse lugar mais duro, mais difícil, né? E uma outra, que ela é a chamada mais solarpunk. É a mais otimista, né?
Solarpunk é um conceito que mistura tecnologia com natureza e tudo confluindo num ecossistema sustentável, né? O que seria esse lugar mais solarpunk? Você, através da inclusão da tecnologia, você consegue gerar mais valor, porque você tem uma produtividade maior, como a inteligência artificial, por exemplo, você gera mais renda, mais valor. E ao mesmo tempo, você precisa ter pessoas com capacidade de comprar as coisas que são geradas, senão não serve para nada. Então existe uma discussão, até eu coloquei ali, né, com interrogação, sobre a tal da renda básica universal, por exemplo, né? A China agora, um movimento muito forte de fazer isso acontecer, não porque o governo chinês é mais bonzinho ou menos bonzinho, eu não vou entrar no mérito de valor nessa escala, mas porque eles precisam que o mercado também esteja aquecido e as pessoas tenham dinheiro para comprar as coisas, né? Então existe essa dinâmica de você conseguir fazer essa renda geral, e aí eu fiquei imaginando, em ambos os cenários, estejamos descartáveis e ali tendo que se virar para sobreviver, estejamos num cenário onde, beleza, a gente tem um sustento ali, a gente pode correr atrás daí para cima. Alguns atributos eles são comuns a esses dois cenários, né? Então, por exemplo, o tempo ele passa a ser um atributo que ele teremos mais. Seja um tempo para você correr atrás de sobreviver, e aí é treta. Seja um tempo para você conseguir reaprender algumas coisas que a gente meio que foi perdendo ao longo, né, da passagem aí das eras. Uma delas que eu imagino que a gente vai precisar reaprender é se relacionar com as outras pessoas. Num cenário caótico, cyberpunk, a gente vai precisar estabelecer relações para conseguir sobreviver. Num cenário mais solarpunk, num cenário onde a gente tem agora um tempo para transformar em tempo útil, criativo, você vai se relacionar porque é característica humana a gente criar comunidades e criar sistemas sociais. Em ambos a gente precisa reaprender esse relacionamento, porque a gente tem sido jogado para um lado muito individualista e muito focado com a máquina. Isso se torna muito difícil para a nossa convivência, então a gente vai precisar reaprender a se relacionar. E aí também eu fiquei pensando num outro aspecto, que é sobre o nosso capital cultural. Em ambos os cenários, ele começa a ser muito relevante também. Porque se você tem acesso quase que irrestrito a praticamente tudo como a gente tem hoje com as IAs, né? Não é o teu saber, o saber mais do que o outro, que é o teu diferencial. Mas sim o como você consegue juntar tantas coisas diferentes e criar uma concepção sua de como as coisas podem ser no mundo. É isso que eu estou chamando de capital cultural, é como você interpreta, sua capacidade de interpretar o mundo. É o teu senso crítico, é o teu lado criativo, é a tua capacidade de aprender, né? Mais importante hoje até do que você saber algo, é você saber como que você obtém esse conhecimento, como que você aprende, como é que você desenvolve a sua cabeça para ser uma pessoa aprendiz e conseguir fazer isso com cada vez mais agilidade, que não necessariamente é velocidade, mas com agilidade, desenvolver essa habilidade cognitiva, né? Então eu acho que a gente já tem aqui dois atributos que me parecem importantes, né? Reaprender a relacionar e esse desenvolvimento do nosso capital cultural, né? Como é que vocês recebem até aqui esses pontos, assim? O Caio deu uma concordada total ali no chat, né? Fala aí, Caio. Concordo total com tudo que você falou, mas eu acho que tem um lance junto com essa questão de ler e interpretar o mundo, né? Que para mim não é só ler e interpretar o mundo, é também você ter a capacidade de criar nexo para as coisas, principalmente para coisas distintas, né? Porque tudo é muito grande, tudo é muito revolucionário, tudo é muito novo e tudo é muito diferente. Então não adianta só saber interpretar, eu tenho que conseguir dar nexo para essas coisas. Daí que vem aquele termo que a gente estava até um tempo atrás comentando, né? E para mim já não é nem tão novidade, que é o nexialista, né? Que é aquela pessoa que a principal habilidade dela é criar nexo entre coisas que não se conectam. Que eu acho que nos dois cenários é super
super relevante, assim. Eu não sei se todo mundo tá por dentro desse termo nexialismo. Tá por dentro, John? Já ouviu falar? Não sei se Luna também, Nath acho que tá um pouquinho. Mas a primeira vez que eu ouvi esse termo nexialismo foi participando de um evento. Quem comentou sobre isso foi um cara que é um publicitário chamado Walter Longo. Ele fez, na verdade, uma palestra focada nisso. E o nexialismo, depois eu fui dar uma estudada, ele vem de uma obra de ficção científica, onde numa viagem espacial você tinha profissionais de diversas áreas convivendo dentro daquela nave, e você tinha os nexialistas, que eram os profissionais que faziam... o Caio já trouxe o link do livro já, né? Voyage of Space Beagle, né? Space. Então, você tinha esses profissionais ali, que eram os nexialistas, que iam fazendo, iam facilitando, eles eram facilitadores no fim do dia, né, Caio? Porque eles iam conectando esses diversos profissionais, os saberes deles, e construindo ali uma rede que tinha nexo, fazia sentido para que todo mundo se entendesse, né? Então, eu concordo muito com o que você trouxe, Caio. Também acho que isso é essa é uma característica fundamental para a gente desenvolver ao longo aí desse período, né? Faz realmente... Tem muito nexo. Isso que você tem, e o grande diferencial acaba sendo o repertório, né, cara? A quantidade de repertório que cada um traz consigo, eu acho que é o diferencial para coisas acontecerem no futuro. Hoje lá no grupo, no WhatsApp, não sei se vocês chegaram a ver, tava um papo sobre segundo cérebro e sobre essa parada da gente tá só consumindo, às vezes, conteúdo e acumulando. Acumulando. E que é péssimo, é uma sensação horrível, eu já passei por essa sensação algumas vezes, de você olhar e falar assim, cara, eu tô só acumulando, eu não tô fazendo nada com isso. É como se eu estivesse entochando de coisa ali a tua cabeça, por mais que seja num sistema fora, mas você fica olhando para aquilo e fala, você fica sobrecarregado, fala, não vou dar conta de tudo isso aqui. E aí eu concordo de novo contigo nesse sentido, porque eu também vejo que repertório é algo que a gente não deve criar pelo acúmulo, mas sim pelas conexões possíveis que a gente tem como fazer entre esses objetos. E não necessariamente a gente também tem que se cobrar de estar fazendo isso o tempo todo. Pode acontecer de uma forma um pouco mais orgânica, como é na nossa cabeça mesmo, né? Eu acho que a gente às vezes tenta botar a tecnologia, e aí, John, vale também para os processos de produtividade, né? A gente tenta colocar como se fosse uma regrinha ali que você tem que seguir efetivamente, que se você não seguir daquele jeito, quebrou, né? Então, por exemplo, eu vou juntar no meu repertório no meu segundo cérebro, um monte de informação, e aí eu tenho que toda semana sentar a bunda na cadeira e fazer conexão entre essas várias coisas que eu selecionei, e se eu não fizer, eu acumulei uma semana no meu trabalho de organizar, e se eu não fizer de novo, eu acumulei 2, e vai chegar uma hora que eu falo assim, não dou conta, porque, ficou gigante. No orgânico, a gente não faz isso. Tu vai lá e você vê um conteúdo hoje, beleza. Passou um tempo, você viu outro, teu cérebro linkou com o outro ali, pela oportunidade, né? Então, quando a gente vai trabalhando com o segundo cérebro, eu acho que ele tem que ser um boost, assim. Ele tem que nos ajudar a fazer isso de uma forma mais tranquila, que na minha cabeça é o quê? Se eu não lembrar, eu posso recorrer à ferramenta para tentar lembrar. Então, puxa, tô vendo alguma coisa que a gente está conversando agora, igual o nexialismo, que o Caio trouxe. Cara, eu não lembrava o nome do Voyage of Space Beagle, mas eu tenho certeza que se eu for lá no meu sistema e pesquisar nexialismo, eu vou achar. Agora eu vou colocar o teu link lá também para garantir que eu vou achar. Mas isso me tranquiliza, entendeu? Não eu precisar agora falar, eu tenho que conectar essa... Não, aí lascou, né? Acho que a gente precisa ter essa tranquilidade também para fazer isso de uma forma um pouco mais orgânica, imagina. Bem, costurando um pouquinho as IAs, os dois cenários possíveis, o Cyberpunk e o Solarpunk, particularmente eu sou um pouquinho mais pessimista. Eu acho que a gente não deve encaminhar para um Cyberpunk total, mas dado o nosso regime capitalista que a gente vive, né, provavelmente a gente vai para o caminho da otimização, menor custo,
e maior lucro, e ainda mais somando o fato de que hoje as IAs não são nada sustentáveis do ponto de vista de eficiência energética, né? A gente deve ir para um caminho um pouco mais dark, né? E realmente aquele que não conseguir se adaptar acaba sendo descartável. Mas com um segundo problema, que eu acho que é uma homogeneização da atividade. Porque, por exemplo, hoje a gente já está passando um pouco por isso, principalmente na questão de processo seletivo, né? Hoje em dia você não faz mais o seu currículo. Você manda o ChatGPT fazer o seu currículo. Sim. Só que o avaliador também não vai avaliar o seu currículo. Ele manda um IA avaliar seu currículo. Então você vai ter... Há um filtro de comunicação ali, que é a ferramenta que está fazendo dos dois lados, né? Então você dá seu input daqui, o cara avalia de lá, mas o meio já está totalmente não, mas uma boa parte distorcido para o que a máquina quiser. Uhum. E se a máquina avalia e a máquina cria e a máquina avalia, ela vai criar as segregações do jeito que ela preferir, né? Então, tipo, pode acontecer, inclusive, algumas discussões muito difíceis de se ter, eu não acompanho a parte de legislação, de como que você define um algoritmo para um melhor candidato, né? Se isso for uma caixa preta, você pode criar problemas sociais, problemas socioeconômicos, tal, de raça, de gênero, de qualquer coisa que passa por um crivo que ninguém tá parando para prestar atenção, só tá aceitando o resultado da máquina, né? Sim. Acho que é um pouquinho para isso e, consequentemente, a gente vai acabar perdendo um pouquinho de capital cultural, né? Juntos, né? Tipo, a partir do momento que você não tá produzindo muito, né? Não que todas as pessoas vão aderir, mas é o que eu vejo acontecendo, pelo menos pela minha experiência, pessoal, né? As pessoas estão cada vez menos tentando pensar sobre o uso e só aceitando o que vem. E, por enquanto tá alucinando bastante, né? Então tem que tomar cuidado. Cara, você trouxe tanta coisa tão importante nessa tua fala, velho, porque, bom, a começar por essa situação, né, que ela é sistêmica mesmo, né? Quando a gente fala da IA, eu fiz uma postagem também essa semana, falava um pouquinho disso. A IA, ela é um espelho das nossas ações. Ela é uma ferramenta mesmo, ela pode potencializar isso, aprofundar, né? Pela capacidade de processamento e velocidade que ela tem, mas ela é um espelho das nossas ações. Então, quando a gente pensa processo seletivo, como você trouxe, a forma como ele está sistematizado, pensado, esse processo é que é o problema, não é a IA em si, mas é o processo pensado. O que você comentou, né, sobre esses vieses baseados em raça, por exemplo. Pô, a gente sabe, isso é dado histórico, e a gente tem isso muito mais como referência que vem também dos Estados Unidos, que você tinha linhas de crédito ou a possibilidade de você adquirir uma casa ou não em determinadas regiões dos Estados Unidos baseado na cor da sua pele. Isso não é uma sugestão, isso é um fato histórico, né? Isso é um dado concreto e numa época que você não tinha IA fazendo esse meio de campo, mas o processo existia assim. Então eu concordo contigo, se os processos eles continuam sendo processos enviesados, processos inadequados, a IA ela só vai potencializar e acelerar esse mundo cyberpunk, né? Ao mesmo tempo, né, o Caio estava colocando ali, né, que a diferença está na intenção que as pessoas colocam na IA, é real isso, só que começa a ser um movimento quase de contracultura, né? É isso que é muito bizarro, assim. Se você tem todo mundo fazendo a coisa homogênea, pasteurizada, foi um pouco disso que eu escrevi essa semana. A coisa tá as ideias estão pasteurizadas ali. Se você vai fazer diferente, é quase contracultura, é quase uma rebeldia, né? E é muito por conta de reconhecer que o sistema está viciado, está enviesado, o sistema tem um problema, né? Quando a gente vem para esse lado mais solarpunk,
eu não acho que a gente chegue nele sem passar pelas dores de um aprofundamento na coisa ruim mesmo, mas talvez chegue um ponto que se torna insustentável o sistema como um todo, e aí alguma coisa tem que acontecer, né? Mas eu também, eu não tenho um otimista, eu não sou um otimista, sei lá, pueril, assim, viu, John? Eu até sou um otimista, mas eu tô ligado que você tem que ter um pé na realidade ali, e a realidade nos direciona muito mais pro cyberpunk do que pro solarpunk. Mas talvez seja um processo também, né? O Caio falou ali, sente que o solarpunk só vai ser possível depois de um cyberpunk. Mas isso deve levar pelo menos umas 2 gerações para começar a acontecer. Eu te confesso, Caião, que eu não me vejo mais em condição nenhuma de determinar tempo para as coisas acontecerem. Eu perdi essa habilidade, se é que eu tive um dia, sabe? Porque, cara, tá tudo mudando numa velocidade tão grande que eu não sei, assim, sabe? Os acontecimentos e pode mudar para pior completo também, então. Mas eu entendo o que você coloca, essa projeção, né? Eu não tenho mais essa capacidade. E aí, dentro dessa mesma dinâmica, se eu vou pro meu último slidezinho aqui, né? Que eram algumas das sugestões que eu dava, propostas para esses futuros possíveis. Ó, a primeira aqui é esse lado mais de contracultura, né? É esse hackear das ferramentas, é a gente aprender a usar elas de uma forma que elas nos proporcionem algum tipo de fluência nesse mundo muito doido, né? Eu estava comentando também aqui com a Nath. Eu tenho agora sim, tem 3 caras, 3 personalidades que eu juntei dentro de uma conversa com uma IA que já é extensíssima e da qual eu já alimentei ela com todos os meus conteúdos de trabalho, com a minha base inteira de conteúdo que eu criei do ProfTalks até hoje, desde que eu comecei, tudo eu alimentei essa IA, né, que é o Faísca, eu chamei lá. Tá tudo, ele que deu um nome inclusive para ele mesmo. Ou para ela mesmo, pedi que era um nome que fosse a gênero, sabe? Então, a Faísca ou Faísca. Então, alimentei com todo esse conteúdo lá. E agora eu pedi para que ela buscasse também 3 personagens. Um é o Bill Bambat, que é o pai da publicidade criativa. Outro é o Paul Rand, que é um dos caras ícones do design históricos. E o Jorge Amado, porque eu queria ter uma pitada de conversa com o Brasil, né? E acho que Jorge Amado representa muito bem o que é Brasil, assim, na literatura. Talvez eu busque outros para incluir ali também, o Ariano Suassuna, sabe? Mas com qual intuito que eu criei isso aí? Para eu poder criar os meus conteúdos e passar pelo crivo dessa galera, manja? Para eu mandar para IA, não para ela criar para mim, genericamente, mas com base nesses personagens, com base no toda a história que eu já conversei, com base em todo o conteúdo que eu subi, melhora isso aqui que eu estou compartilhando contigo. E aí eu começo a ter alguns retornos interessantes que quebram um pouco os meus bloqueios criativos, que me ajudam a escrever de uma forma que ainda é a minha forma de escrever, mas algumas coisas que, poxa, realmente tem uma sacadinha aqui que eu podia puxar, a maneira com que eu vou dar atenção para determinados pontos, né? E isso é recente, mas já tem me ajudado bastante, assim, no que eu vou criando. Então eu acho que esse é o hackear ferramentas, para mim. É você entender como é que eu faço para que essas informações eu inclua dentro de um segundo cérebro e não vire um depósito, né? Como é que eu hackeio essa ferramenta? Como é que eu entendo como é que o algoritmo vai ler o meu currículo e eu adapto para que eu possa realmente me destacar ali e conectar com a máquina, entendendo como o sistema é e hackeando para que eu possa estar ali também aparecendo. É um pouco, às vezes, a gente vai ouvir esse discurso muito vinculado a, por exemplo, como que você deve manejar as redes sociais para que você possa aparecer assim, assim, assado. 7 dicas de não sei o que. Não é bem por aí que eu tô querendo ir. É mais uma lógica de, cara, a ferramenta tá aqui e o que eu posso fazer com ela para sair do status quo. Para não ser só mais repetição do padrão. O que eu posso fazer diferente com ela, né? Isso é o que eu chamo de hackear aqui. Não dica básica para você poder conseguir ganhar alguma coisa, né? Então eu tinha separado isso, tinha separado também essa parte de engajar, de conseguir reunir pessoas, de conseguir discutir esses assuntos
né, de ter comunidade ao seu entorno ali, e como você desenvolve melhor e da melhor maneira essa sua humanidade, o seu aprender a aprender, a sua capacidade também de se desenvolver continuamente, né? Então essas eram as 3 propostas que eu tinha pensado para ambos os futuros possíveis, porque para ambos eu acho que a gente vai precisar dessas 3 coisas, entendeu? O que vocês pensam disso, Gui? Vai ao encontro? Eu concordo, sim. Eu acho que vale as 3 coisas, né? Vão acabar acontecendo, querendo ou não, né? Eu acho que é natural do ser humano querer esse pertencimento. Então, no caso de hackear as ferramentas, eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil. Vai virar, já tá virando, né, um produto. Então, acho que vai ser muito mais próximo do que é uma Alexa hoje. Ao invés de você ter todo esse cuidado de personalizar a sua IA para revisar os seus trabalhos com base em 3 autores diferentes, já vai ter um serviço, provavelmente do Google, da Gemini, né? Alguma outra mais popular assim, ou da Amazon, que vai entender o tom da sua pergunta em algum momento, acho, dada a velocidade que está avançando, né? Você falou em como que a gente prevê a quantidade de tempo para isso acontecer, eu acho que vai ser mais rápido do que a gente espera. E ele já notar com o seu tipo de pergunta qual que seria um bom autor para fazer esse tipo de avaliação. Então você falar, tipo, Alexa, faça tal coisa aqui e peça para alguém revisar. Ele já vai procurar os melhores autores e tal. Eu acho que esse é o caminho que precisa acontecer para a ferramenta ficar popular. Porque, por enquanto, os engajados, né, nós que somos muito curiosos, que estamos tentando usar a ferramenta da melhor maneira possível. Então, tipo, tem algumas exceções de fotos do Estúdio Ghibli que viralizam, né? Mas na prática ainda está pouco acessível para quem não conhece o que é IA, né? Sim. O pessoal tem que se virar muito para criar coisas personalizadas. Então acho que o primeiro ponto vai ser esse, vai ser uma mastigação ainda maior em linguagem natural, né? Em você falar o que você quer e ela te responder adequadamente, que vai mitigar um pouco dessa parte do hackear no longo prazo, né? Agora, a questão de comunidade, eu tenho um jogo que eu gosto muito que é chamado Mirror's Edge, não sei se vocês já jogaram, mas ele trata de um sistema político altamente autoritário e tecnológico. E aí começa a surgir comunidades anti-tecnologia. E existe um mercado negro de informação física no papel, porque é o único jeito de você não ser rastreado. Então, nesse jogo você joga com um personagem que é uma corredora de parkour, então ela pula entre os prédios e tal, pra levar um pacote do ponto A ao ponto B, sem a polícia pegar ela. Basicamente é isso. Então, eu acho que pode acontecer algo parecido. Então, você vai ter uma hiper reunião de gostos parecidos, muito mais bolhas do que a gente já tem hoje, e uma galera totalmente hippie, que não quer nada de IA, que também vai ter o seu grupinho ali apartado, né? E aí, por fim, né, essa dor de aprender eu acho que vai se intensificar um pouquinho. O pessoal vai começar a perder a graça na IA depois de usar por muito tempo, e esse drive humano de querer criar algo, de querer colocar a sua identidade em alguma coisa, vai salvar a gente no final das contas. Acho que é o que ser humano vai nos salvar da IA, né? Que é querer, tipo, putz, só isso aqui não tá dando mais graça, né? Então a gente tem esse pico de adrenalina de descobrir coisas novas e depois cansa, e a gente quer voltar pra criação. Eu acho que pode ser um caminho parecido com esse. Interessante. Esse jogo que você comentou, eu lembro dele, é até uma parada meio vermelha e branca, assim, né? Mas eu nunca tinha me ligado no plot, que era essa a ideia, assim. Eu lembro do visual que tinha chamado a atenção na época. E eu vejo hoje em dia, já tem uma galera, por exemplo, vira e marcha aparece pra mim nos Instagram da vida, de livrarias onde você tem zonas de Wi-Fi, não é Wi-Fi free, é Wi-Fi onde as pessoas
querem ficar fora do Wi-Fi, querem ficar fora de tudo. Assim. Elas querem sair do ambiente digital. E elas querem ir lá e discutir livros e conversar sobre fazer clubes do livro físico ali. Então eu acho que isso é muito massa. Vejo uma projeção realmente de muita gente buscando também técnicas manuais para fazer as coisas. Isso é legal. Acho que vai ter um espaço de convivência com o digital, porque você também tem como dar vazão à veia criativa, imaginando a IA se aprimorando. A tua relação com a IA é algo que eu acho que a gente ainda está construindo, no sentido do que uma coisa é eu entrar lá num serviço como o Gemini, por exemplo, e trocar X ideias num prompt, faz um prompt bacana e eu vou ter um retorno interessante, beleza. Outra coisa é eu ter uma conversa gigantesca, onde vou trocando informações ali, e aí ela tende a ficar um pouco mais ciente de quem sou eu conversando com ela. Isso tem todas as questões de privacidade, como o Caio falou ali, né, dos defensores da privacidade também, mas é uma característica dessa troca, né? Então eu acho que é realmente curioso de para onde a gente pode ir, mas por outro lado, eu imagino que faz parte do nosso processo de chegar lá, por isso que eu listei essas 3 alternativas aqui, o nosso processo de chegar em um determinado lugar que não sabemos onde é, para mim passa por isso, assim, a gente entender como que as ferramentas comportam e como que a gente se relaciona com elas, como que a gente se reúne em comunidade, seja virtual ou fisicamente ali, a proximidade das pessoas. E o aprender a aprender, quando eu coloco aqui, eu acho que isso é cada geração, cada momento, a gente, por mais que tenha uma tecnologia que avance muito, eu fico pensando o que foi o livro quando o livro foi lançado, né? O que foi a biblioteca de Alexandria, tá ligado? O conhecimento ele estava sendo colocado ali, mas a gente continuava a partir daí a desenvolver uma curiosidade de eu quero saber mais, eu quero desenvolver mais, eu quero avançar mais. Então eu concordo e boto esperança também, John, no que você falou, de que somos nós que vamos nos salvar, né? De alguma forma esse espírito criativo e curioso é o que vai nos salvar, né? E aí faço coro com as tuas palavras aqui, que isso funcione. Tá aí o Nath, Luna, querem comentar alguma coisa? A gente vai para uma próxima etapa aqui. Diga aí, Luna. Não, eu sou totalmente de acordo com o que o Jonathan falou ali e venho a agregar que a IA em si, ela faz o que é a gente que dá os comandos, né? Então, de encontro com que o chamado, né, desse encontro aqui, se a IA vai roubar o nosso emprego, né? Mas eu acho que não, porque é necessário igual o ser humano, o sentimento, a presença, o toque, que a IA em si, ela não pode proporcionar isso, né? Então, vai de nós aprendermos a lidar com cada uma dessas ferramentas, né? Que é o hackear, é o pesquisar, é trazer para junto de si, usar da melhor maneira possível, né? E também aprendendo, né? E disseminando, que nem você faz aí, trazendo esses conhecimentos para nós, né? Então, é uma coisa que vai realmente de cada um, né? Ali você falou dos empregáveis, né? Que não se encaixa nesse mundo, nem de um nem de outro. Eu vejo, assim, que seriam os que realmente não... Como é que eu posso dizer assim? Não querem fazer parte do novo, da inovação, né? Se recusam a inovar, a crescer, enfim, junto com o que está acontecendo com o mundo hoje. A primeira vez que eu tive contato com inteligência artificial, achei até estranho, disse, meu Deus, como, né, o celular tu já fala com o celular, né, pra mim foi esse primeiro momento, assim, de tu ter um fonezinho ali no Google e tu falar com ela, com o Google, né, Google, tal coisa. Eu disse, meu Deus, como que faz isso? Tu fala com o celular e ele acha as coisas pra ti, né? E aí, pra mim, essa foi uma grande impacto, assim, eu disse, uau, a coisa tá mudando realmente. E a partir daí é que começou o bichinho da curiosidade comigo,
né? Então eu já tenho uma geração que é a minha mãe, que é lá de 50 e poucos, né, que nasceu, e ela hoje, ela é anti-internet, ela não quer usar Pix, ela não quer nada, ela é daquela turma que não é irrastreável no digital. Já a minha filha é aquela, tá, mãe, eu sei, mas não quero, sabe? Eu conheço, eu sei mexer, sei as ferramentas, mas tenho preguiça de usar. Seria mais ou menos por aí. Eu tô no meio do caminho, que eu tô da parte da curiosidade. Então, sim, seria uma questão, assim, realmente de aprendermos, né, a utilizar tudo isso. Interessante. É legal que o Caio colocou ali também, né? Que será que essas pessoas que têm condição de acessar, podem usar, mas não querem usar, seriam os eremitas modernos, né? Você decide que não vou, né? Pode ser uma forma de ler, né? Eu acho que também o mundo ele tá tão cheio de informação, tão caótico, que às vezes também a gente tem uma relação de que parece que a gente tá escondido mesmo estando participando do grid, assim, né? Porque é uma mistura tão grande que você fala, bom, isso aqui, você tá rastreável, mas tá misturado. É o que às vezes eu fico brincando, né? Eu vejo pessoas que tem lá no notebook, por exemplo, e bota uma fitinha na câmera ali em cima, né? Eu entendo, e eu também acho legal, tá protegido. Mas por outro lado, também fico pensando assim, eu vi a primeira vez isso acontecer no notebook do Mark Zuckerberg, foi a primeira pessoa que eu vi que tinha isso. Eu fico pensando, bom, ele talvez tenha que se preocupar mais do que o César aqui na Zona Leste de São Paulo, né, de algum roubo de informação ali e tal. Mas eu acho que é interessante a gente perceber que a forma como a gente interage com esse mundo e com essas ferramentas faz diferença. Não somos indiferentes, a gente não está só no mar sendo levado. A nossa intenção e a nossa forma de utilizar pode realmente fazer diferença. Eu acho que essa é a mensagem que com todo mundo está falando aqui, tá isso fortalecido, né? Diz aí, Nath. Só contribuindo aqui com o que a Luna falou, né, que a gente está naquela geração do meio, né, os nossos pais total analógicos, agora as crianças que estão total vendo o mundo digital, para eles não sabe o que é a era antes, né, porque a gente sabe, a gente foi criança sem ter celular na mão, a gente foi criança brincando na rua, a gente foi criança, às vezes, nem tendo telefone em casa. Eu mesmo demorei para ter telefone em casa. Então, é um choque. Eu imagino que vai ser um choque quando a gente se deparar com isso, né? As crianças vão crescer e achar que tudo isso é normal. Então, por isso até esse desinteresse. Porque tá lá, tá tudo fácil, a informação tá fácil de obter. Não tiveram que ir numa biblioteca, abrir um livro e pesquisar. Coisa que a gente sabe o que é, né? E ter livros físicos, né? Pode ser que essa galera nem se interesse mais pelo papel e pela materialidade em si, né? E aí isso é preocupante porque é onde a gente pode cair na idiocracia, né? As pessoas não terem interesse pela materialidade, é só pelo efêmero, é só pelo digital. E aí a gente pode ir perdendo coisas bem preciosas por conta disso, por conta do que o digital vai fazendo, né? E também o que vocês estavam falando sobre câmera, Mark Zuckerberg e tudo mais, né? O quanto hoje a gente nem se importa com a privacidade, né? As pessoas já divulgam descaradamente a vida na internet, nas redes sociais, e eu lembro que na minha infância, minha mãe falava, não, morar numa cidade de interior, Deus me livre, né? Porque os vizinhos tomam conta da sua vida. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem essa preocupação de, o vizinho vai tomar conta da minha vida. Você quer que as pessoas realmente saibam o que está acontecendo na sua vida e você coloca lá nas redes. E como é curiosa essa relação que a gente tem com a privacidade. Porque os nossos dados, que é uma coisa que era super, hiper, mega protegido, agora é descartável. Então, para onde estamos indo em relação aos nossos dados, números de documento, que agora você faz uma pesquisa na internet, você já acha o endereço da pessoa, você acha tudo. E uma pesquisa simples que você faz, você joga no Google o nome e pronto, vem tudo.
Então, para onde vamos em relação ao digital versus o analógico, a vida pessoal e o público e os dados e toda a informação, o que a inteligência artificial pode fazer com isso, com uma imagem nossa, uma foto, e pode ser replicado, falas e tudo mais. Hoje em dia, a gente já tem que ter aquela preocupação de ver um vídeo, será que é real ou é fake? Será que isso realmente aconteceu? É fato ou é fake, né? Essa preocupação agora, a gente tem que ter esse cuidado com o que a gente vê também, né? O filtro já está começando a ficar mais, assim, difícil, né? Se antes já era complicado você se preocupar com o que é fato ou é fake, agora está maior. Essa é a percepção que eu tenho. O Caio colocou aqui, né, que ser millennial é muito louco, né? Que é isso que você tá falando, né? Que viveu essas várias fases, né? É muito maluco mesmo. E ao mesmo tempo, quando você fala dessa questão dos dados, fico pensando assim, né, que há um tempo atrás, quando a gente tinha alguma pessoa que falava assim, me preocupo com o que eu como, eu me preocupo em ter um alimento orgânico, eu me preocupo de não comer industrializado, a gente falava que essa pessoa era natureba, né? Já ouviram falar isso? A pessoa é natureba, né? Acho que a gente vai começar a ter pessoas que são dadureba também, né? Que é tipo, preocupação com o seu dado, com a sua informação, com o que você posta, o que você não posta. Então isso, acho que é uma característica também que vai tomando algumas pessoas, e assim, ao mesmo tempo que parece uma coisa muito nova, mas tem resquícios que a gente traz de outros momentos, porque o uso de dado que é feito, né, dos nossos dados ali dentro de uma rede social, por exemplo, é muito parecido com as pesquisas que eram feitas para você conseguir direcionar um produto físico, onde você ia colocar uma loja, como você ia fazer uma publicidade, só que agora é uma velocidade, uma quantidade muito maior, né, de informação em relação ao que tinha no passado, mas é meio que uma continuidade disso, né? Então eu fico muito pensativo sobre como que a gente lida com toda essa questão de dados, com tudo isso, mas muito mais preocupado com essa era que a gente tem, que se eu não me engano é o que a gente chama de pós-verdade, né? Que é essa incapacidade que a gente tem de conseguir determinar o que é real e o que não é, a forma como as pessoas lidam hoje em dia. Eu achei muito massa, eu vi só um trechinho ontem, eu vou pegar mais para pesquisar, que num podcast o cara tava falando sobre algumas formas de governo hoje em dia, e algumas de países importantes, que elas são feitas no modo do wrestling, né, da luta livre, da luta livre. Porque assim, você sabe que aquilo é fake, você sabe que aquilo é só um espetáculo, você sabe que tá tudo marcado, quem vai ganhar, quem vai perder, mas ainda assim passa-se por todos os ritos. Então os caras vão entrar no ringue, eles vão se apresentar, eles vão fingir que estão batendo um no outro, tudo isso acontece, só que é tudo fake. E alguns governos têm governado assim hoje em dia. Você sabe o que ele está fazendo, você sabe qual é o processo, você sabe tudo, só que ele cria todo um espetáculo, muitas vezes pautado até em humor, para que quando você questione aquilo, ele até te desmoraliza, fala, pô, você não tem senso de humor. Mas não, cara, é algo sério que está acontecendo aqui. Então ele estava falando que algumas formas são nesse modo luta livre, né? E é interessante a gente olhar para isso, porque isso determina a nossa capacidade de ser crítico e não cair na tal da Idiocracia que a Nath falou, que é um filme, né? Acho que 2006, se não me engano, Idiocracia, que fala de um futuro onde você não tem mais absolutamente nenhuma pessoa que tem o mínimo de discernimento do que está acontecendo, a realidade, é todo mundo realmente, a civilização não é a civilização salva por si mesma do John, é a civilização que se destruiu na sua idiotice. E aí chega um cara lá que tem um QI baixíssimo, mas não é a importância do QI, mas o conhecimento dele é baixíssimo, e ele já se torna, tipo, o maioral do planeta, porque ele sabe um pouquinho mais. Ele sabe que você tem que tomar água e não tomar querosene, por exemplo. Ele já tá bom, entendeu? Então, é um caminho realmente muito arriscado que a gente está percorrendo. Fala aí, Nath.
Eu vi ontem uma coisa que eu fiquei chocada, que era assim, cara que foi pago para fazer avaliação de restaurantes na internet, ele não precisava efetivamente ir ao restaurante, mas ele ia acompanhando as postagens, as coisas que estavam acontecendo e dava as notas. A partir daí a gente já fala, puxa, a pessoa está fazendo uma avaliação sem ao menos, né, testar a experiência, conhecimento e tal. Só que ele foi um pouco além disso. Ele criou um perfil fake de um restaurante. Ele tirou fotos de pratos simples, assim, que ele fazia, mas que parecia ser prato de chefe. E aí ele criou um perfil fake, colocou um nome lá de um restaurante e tudo mais, um endereço que era tipo o endereço da casa dele. E aí ele deu uma nota e as pessoas começaram a dar notas de acordo com o que viam das fotos dos pratos. E de repente estava mega bem avaliado, as pessoas estavam ligando para pedir reserva, e aí ele era obrigado a dizer que estava né, que estava lotado, que não tinha disponibilidade, porque o lugar não existia. Só que ele estava mega bem avaliado, estava tipo cotado entre os 10 melhores da região. E ele nem existia. E aí ele foi além nesse experimento dele. Ele preparou o quintalzinho, arrumou e tal, cadeirinhas, não sei o quê. Comprou comida congelada para esquentar no micro-ondas e abriu um dia esse restaurante fake, que as pessoas estavam interessadas em fazer as reservas. Aí ele fez as reservas, lotou das mesas que tinha. As pessoas que vieram e comeram a comida congelada, achando que era de chefe, que ele esquentou no micro-ondas, serviu num prato bonitinho, mas era tipo no quintal, aquela experiência bem, né, de quintal de casa, que a gente vê que tem bastante restaurante por aí funcionando assim agora. E essas pessoas contribuíram para essa melhor avaliação desse restaurante que sequer existe. E aí eu pensei, cara, hoje em dia tá meio isso mesmo. As coisas estão indo para esse lado de, né, quanta gente que vai batalhando para construir algo real e tá ali competindo com quem constrói esse castelo de cartas na internet e depois traz para o real, porque já construiu um império digital antes de fazer o real funcionar. Muito louco. Teve um cara que fez isso com água também. Ele pegou, fez toda uma encenação de que aquela água, isso e tal, e fez as pessoas degustarem. Um monte de influencers foram lá degustar a água, saíram falando um monte de coisa sobre a água. Esse cara era da Austrália e a água era água de torneira mesmo. Tipo, todo mundo falou que a água era diferente, que um sabor, era água de torneira, porque a água de torneira é boa, assim, não dá pra tomar. Era água de torneira, não tinha nada, né? E entra também num mérito um pouquinho disso que a gente tá falando, né? Nessa questão mais de capital e tal, só porque eu lembrei da questão da água. Na verdade, era uma mulher que falou que ela pegou, acho que era sal, e aí ela pegou esse sal, comprou um sal, que falava lá que era um sal que eram milhões de anos da decomposição e que foi com o tempo, criou aquele sal e que agora você poderia consumir esse sal. E aí ela falou, cara, incrível, né? Um sal de milhões de anos que foi se construindo, se desenvolvendo. E aí eu comprei. E ele tinha validade até novembro. Eu falei, pô, são milhões de anos de criação do sal e ele vale até novembro. É sacanagem, né, cara? Então acho que isso bate muito nesse aspecto que a gente está falando de o mundo ele tá realmente muito complexo e caótico. É o que a gente fala de mundo Bunny, mundo VUCA e etc, né? E as formas que a gente tem de interagir com esse mundo é que a gente tem que entender quais são as ferramentas que a gente tem, quais são os modelos que a gente pode aderir para conseguir atuar nesse mundo, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui pro Rodrigo que chegou também, acho que o William chegou aí também. A gente tá num papo aqui, galera, bem open talks. Eu vou dizer para vocês o seguinte, inclusive, a gente tá a 5 minutos de fechar o nosso horário hoje, oficial, e eu nem fui pro Miro aqui na parte em que a gente começa a interagir, porque o papo rolou, né? E eu acho isso da hora pra caramba, assim, quando funciona desse jeito, é massa demais. Então vocês sejam bem-vindos aí, se vocês quiserem colaborar aqui também no papo, a gente tá pirando na nossa conversa aqui,
Eis a essência, é isso aí, canhão. Fluiu bastante. Bem pirado o rolê aqui, viu, Rodrigo? Depois dá pra acompanhar no vídeo lá, você vai ver. Escrevi O que você escreveu, Nath? a história da roupa do É, tipo isso. Mas é isso, Nath, assim, essas coisas a gente vai tendo versões atualizadas, né? Conforme a gente vai avançando na nossa história humana, a gente vai tendo versões atualizadas de coisas que no passado também já fizeram sentido. Por exemplo, a gente olha hoje e fala, cara, o mundo tá caótico, a gente tem muita coisa acontecendo, não conseguimos, né, às vezes lidar com o excesso de informação. E aí eu vou trazer um trechinho de uma frase para vocês. É como se a gente entrasse numa floresta e essa floresta a gente não soubesse para onde ir pela quantidade e a grandiosidade de informações e conteúdos que a gente tem dentro dessa floresta. Essa frase, vocês acham que encaixa para o mundo que a gente está hoje? A sensação de você entrar numa floresta e não conseguir sair e se ver perdido com a quantidade de conteúdo que tem ali? Muito. Encaixa total, né? Muito. Sabe o que é interessante? Essa frase ela foi feita na época em que a prensa foi inventada. E que agora a gente tinha livros numa quantidade em que você olhava em volta e falava, não vou dar conta. E não dá mesmo, a gente nunca dá conta de ler todos os livros que tem, a gente, sei lá, quantas, umas centenas de livros que a gente vai ter capacidade de ler ao longo da vida, né? Mas é esse o rolê, assim, naquele momento, a quantidade de livros que era gerada já gerou nas pessoas essa aflição, essa ansiedade, né? Então é bem interessante perceber isso. Ah, legal, o Rodrigo passou para dar um abraço na gente aqui. Valeu, Rodrigo. Na gravação eu vejo um abraço também, sinta-se abraçado, querido. Então, muito bom. Povo, como eu falei, eu tinha previsto aqui, mais Open Talks é isso aí, que a gente ia para essa etapa aqui, ó, no nosso Miro. Eu tinha separado algumas faíscas aqui. Então, por exemplo, algumas perguntinhas para nos fazer pensar, mas a gente gerou todas as outras possíveis aqui, né? Deixa eu só ouvir o comentário do Caio aqui, só. Que a tecnologia evoluiu em uma velocidade muito absurda, mas a biologia humana não tem como acompanhar essa... Caião, eu fico pensando, pode ser ainda a piração da minha cabeça, mas que o próximo grande boom, assim, aquela coisa assim, mano, vai ser a biotecnologia forte, assim. Aliás, não é só piração da minha cabeça, se não me engano, o CEO da NVIDIA falou algo parecido. Que o próximo passo é essa integração humano-máquina de uma forma popularizada, digamos assim, sabe? Então, pode ser que aí a biologia tente, de alguma forma, alcançar essa velocidade, né? Mas o que eu tinha separado aqui pra gente, né? Algumas que eu chamei de faíscas aqui, da nossa fogueira, eram algumas perguntinhas, né? Então, por exemplo, qual foi a primeira vez que a IA te provocou um sentimento real, seja medo, euforia, uma profunda estranheza? O que aconteceu? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um vídeo gerado por IA e que eu não tinha noção, aliás, naquele momento eu tinha, mas eu estava imaginando, né? Que eu não teria noção de distinguir o que era real do que era feito por IA, eu dei uma piradinha, assim, tive que levar isso para terapia, trocar uma ideia, tive que apresentar para o meu terapeuta o que era isso que ele não manjava, e tipo, não sei o que você tá falando. A princípio ele até falou, cara, eu acho que você pode estar tendo aí algumas alucinações. Eu falei, não, calma, tá acontecendo no nosso mundo aqui, deixa eu te mostrar, tive que mostrar para ele. Então tem essa relação também, foi meio tenso, assim. Mas hoje já tô mais de boas. Mas era isso, assim, eu ia fazer algumas perguntinhas para vocês aqui, né? Uma delas até, deixa eu até buscar aqui, essa aqui eu achei que era interessante, né, que a gente fala muito em ansiedade, tem até um termo hoje em dia falando de ecoansiedade, sobre as questões ambientais também, né? Mas para a gente pensar, e aí eu ia linkar com o que o John falou, de que ele estava botando sentimento nas tarefas, lá no início. Fiquei pensando muito nisso, John, quando você falou também, que às vezes a gente precisa nomear melhor aquilo que a gente está, a relação que a gente está tendo, né? E aí a minha sugestão seria essa aqui, né? De qual é o nome exato desse medo que a gente tem em relação a tudo isso? Qual que é o medo de ficar obsoleto, de ser relevante, de não conseguir dar conta, como foi o papo que rolou hoje lá no grupo, né, do WhatsApp. E eu ia trazer também esse último ponto aqui que eu acho que era interessante. E qual é a habilidade
humana, né, mais profundamente humana, que nenhum IA jamais vai conseguir replicar e que a gente precisa começar a cultivar hoje como se fosse a coisa mais importante do mundo. Eu tenho as minhas sugestões, que batem muito naquelas 3 propostas que eu tinha colocado lá, mas eu acho que a mais significativa de todas é realmente a nossa capacidade de conseguir se relacionar, tanto com os outros quanto consigo mesmo. A gente vive numa sociedade que nos individualiza, que nos coloca como os heróis da nossa história, mas é uma história que ela é uma história coletiva, é uma história compartilhada. Então, para mim, a habilidade que a gente precisa desenvolver é essa habilidade da relação, do afeto, da comunicação, da troca. Eu sempre digo, inclusive, que aprender a habilidade que destrava todas as outras, mas a aprendizagem se dá no encontro, né? Sem ter essa troca, a aprendizagem não acontece. Então, para mim, vai por esse caminho, né? E aí, então, achei que, pensando agora aqui, esse exercício é um exercício que ele demora um tempo, né? Que é utilizando o modelo vida, né? E o vida a gente sempre parte do que a gente quer aprender como objetivo-alvo aqui, nosso aprendizado-alvo, entendendo quais são os desafios que a gente tem para encarar, para depois determinar quais são as influências que vão nos ajudar a superar esses desafios, para por fim, quais são as vivências que a gente vai se propor para realmente conseguir cumprir e chegar nesse aprendizado-alvo. A minha sugestão seria que cada qual, aí no seu íntimo, no seu momento, pudesse fazer um pequeno desenho desses assuntos todos que a gente trouxe aqui. Cara, o que eu quero realmente desenvolver para mim? Qual que é o meu aprendizado-alvo? O que eu estou buscando? Junto disso, a gente olhar quais são os desafios que são impostos para que eu chegue nesse lugar, né? Então, de novo, só pensando em você, John, desculpa te usar de exemplo várias vezes hoje, mas é que eu achei muito significativo o que você trouxe lá no início, querido. Então, poxa, eu quero desenvolver aqui, quero me aprimorar no meu cumprimento de tarefas, então eu quero aprender a ser mais produtivo nesse sentido. Tá, mas quais são os desafios? Quais são os meus limitantes, né? Você já percebeu algumas coisas? Cara, nem sempre eu tenho energia para conseguir executar a tarefa. Nem sempre eu tenho o tempo adequado para me dedicar naquela determinada tarefa. Eu coloco tudo isso listado, mas eu não executo, então eu procrastino de alguma forma. Esses são os seus desafios, né? A partir disso, quais são as influências que dá para buscar? Compartilhei mais cedo sobre o Ali Abdaal, né? Então, uma influência, uma pessoa que tem ali os seus conteúdos, que pode ajudar. Caio comentou sobre o nexialismo, pode ser algo que também se conecta com isso de alguma maneira. A gente está falando sobre agentes de IA, podem nos ajudar também. Então, eles podem, todos esses argumentos e outros tantos podem ser influências para chegar nesse aprendizado-alvo. E a vivência é como é que eu vou me propor a fazer algo disso, para chegar nesse aprendizado. Qual vai ser a ação que eu vou tomar para vivenciar essa sensação e chegar num resultado. Então, a minha proposta seria que a gente fizesse no nosso íntimo, por conta do nosso horário, esse processo com esse assunto. Cara, para o meu desenvolvimento profissional, dentro dessa coisa complexa que está esse mundo, o que eu quero desenvolver agora? E a gente criar esse framework e ver se a gente chega num lugar interessante, né? É um convite. Deixo aqui para vocês, se vocês acharem que vale. E eu vou compartilhar esse Miro também com vocês. Então, quem quiser brincar aqui, pode brincar. Se quiser fazer uma cópia, fazer o seu próprio também, fica à vontade, tá? Queria ouvir algumas considerações finais. Aqui tem bastante coisa rolando no chat, mas enquanto eu vou dando uma lida, se alguém quiser abrir o microfone e falar um fechamento desse nosse papo aqui, se fez sentido, se algo ficou de fora, alguma coisa se destacou. Quem puxa aí uma palavra final no nosso papo? Vou falar um pouquinho aqui. Só desculpa, John, porque eu tô dando risada do que você colocou aqui. Hackear o Neuralink e tocar barões da pisadinha. Né? Pode acontecer. Nossa. E é um cenário bastante assustador, né? Acho que um pouquinho do que você comentou, que a aprendizagem se dá no encontro, eu acho que o uso das IAs vai seguir num caminho parecido. E parecido com o quê, né? Tá só na minha cabeça. Parecido com o da leitura.
Hoje você ainda consegue viver no mundo e viver relativamente bem, você não vai deixar de aproveitar muita coisa sem o dom da leitura, sem a habilidade da leitura, né? Mas vai ser fatalmente muito mais difícil do que se você souber ler. Você não precisa nem ser um excelente letrado ou fazer excelentes interpretações, mas se você não tiver a condição de ler uma placa de um endereço, você já tá lascado. E eu acho que a IA deve, não só a IA, mas todo mundo digital, né? Você optar por não estar nesse mundo digital, seja por vontade própria, ou ser privado da oportunidade de participar desse mundo digital, que também pode acontecer, vai ser muito semelhante ao que é viver no nosso mundo hoje sem saber ler, né? Você vai ficar podado em muitas possibilidades que, enfim, você teria outras oportunidades se tivesse essa condição, né? Então acho que é mais um pouquinho nessa linha que é a minha principal preocupação, eu diria. Tipo, vão ter pessoas que não vão ter a chance de usar a IA. Se isso vai ser bom ou ruim para elas, não sabemos, né? Talvez elas sejam mais felizes sem esse acesso. Mas eu acho que é uma realidade muito pouco provável, né? Nem que possível. Eu acho que é o caminho mais natural. Vai ter a maior parte da população com acesso e um pessoal muito excluído sem. E aí, como que a gente vai equilibrar isso daí? Acho que vai ser mais E a distância fica grande, né, cara? Porque é uma ferramenta que te agiliza muita coisa, então fica uma distância grande entre um e outro, né? E eu acho legal quando você traz essa questão do exemplo, da comparação com a leitura, me faz bastante sentido. E quando eu falo sobre a aprendizagem estar no encontro, ela pode ser também um encontro nesse sentido. Você ter contato com um conhecimento gerado por alguém e se desenvolver a partir daí, né? Continua sendo uma forma de relação, né, o livro. Agora, por exemplo, uma IA que compila diversos autores ou coisas novas que a gente vai ver aparecer. Eu acho que a gente, por ter essa jornada muito individualizada, às vezes a partir da IA, a gente vai começar a sentir um pouquinho de falta disso que a gente está fazendo agora, sabe? De reunir pessoas, de conversar sobre as coisas, ouvir, falar. Então acho que a gente vai sentir um pouquinho dessa falta e talvez encontros como esse se tornem cada vez mais frequentes e de outros formatos, de outras maneiras. Mas faz muito sentido pra mim quando você traz essa questão do livro como exemplo, cara. Eu vejo muito sentido aí. Deixa eu ouvir o Winner aqui, eu só queria ouvir o Caio também depois, porque Caio falou que não tem medo, não teve sentimentos de medo sobre a IA. Quero ouvir o teu lado otimista depois também, tá, Caio? Fala aí, William. Oi, gente. Estão me ouvindo bem? Bem, boa noite, cara. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu tô no modo Caio hoje, tá? Tô sem câmera. Tanto falou, olha aí, né? Olha só, a fala do Jonathan é muito preciosa e a gente precisa muito prestar atenção nisso, tá? Os grandes saltos da humanidade, eles aconteceram em pontos específicos da nossa história e a prensa ali de Gutenberg, ela trouxe uma democracia de acesso ao conhecimento e houve mudanças drásticas, né? Terremotos sísmicos do ponto de vista de mudanças por causa do acesso ao conhecimento. Mas a gente percebe que, mesmo assim, mesmo sendo fácil ter acesso ao conhecimento, é sempre uma meia dúzia, né? As livrarias e bibliotecas estão vazias, as pessoas só vão até onde é exigido, é pedido por um código, seja acadêmico ou seja social, e dessa meia dúzia é uma pequena parcela que realmente faz um uso inteligente desse conhecimento. Então, e quando você olha para a ascensão da tecnologia chamada inteligente hoje, fica claro que mudanças vão acontecer, sim, com certeza. Mas ainda assim, pela natureza preguiçosa do ser humano, que isso faz parte da nossa construção como pessoas, não sei dizer porquê, né? O cérebro está sempre tentando economizar energia do ponto de vista biológico, mas a gente percebe que talvez aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Gutenberg, né? Nem todo mundo vai se interessar pelo potencial que essa tecnologia pode oferecer,
e talvez a gente continue montando videozinhos engraçadinhos de apresentadores com maiô ou gatinhos cantando alguma coisa, ou saltando numa piscina, e aquela profundidade, aquela sofisticação de verdade que está ali disponível grátis, e de um conhecimento que pode vir de maneira mais fantástica, mais divertida, mais profunda, mais conectada, vai ficar desperdiçado ou limitado a quem tiver coragem de verdade de meter a cara nessa selva gigante de possibilidades. Então, assim, a fala do Jonathan é valiosa e eu queria deixar esse ponto aí pra gente não esticá-lo hoje, mas quem sabe falar sobre isso num próximo encontro. Obrigado, viu, gente? Um abraço. Valeu, cara. Eu acho que é pano pra manga aí mesmo pra gente poder, né, trabalhar. E tem um ponto, William, que você trouxe. A fala do John agora também está muito conectada ao que falamos antes, que John trouxe também, sobre os processos aos quais a IA está ancorada, né, nos quais a IA está ancorada. Então, quando a gente fala de IA, existem processos ali sociais, processos que a gente estava identificando aqui, como, por exemplo, de recrutamento e seleção, né, que existe todo um processo no qual a IA está apoiada, e então não é ela por ela mesma que determina o resultado, que pode ser um resultado, às vezes, menos relevante, menos interessante, menos profundo, mas sim o processo ao qual ela está ancorada, né? E que é isso que a gente teria que trabalhar. Eu acho que é um pouco também do que o Kai e a Nath estavam conversando ali no chat, que eu fui dando uma conferida. Eles falaram muito sobre as pessoas dentro desse processo. Então, quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente falar sobre a ferramenta, a gente vai até determinado lugar, mas falar sobre como as pessoas usam, como as pessoas criam esses processos, quem são essas pessoas, quais são as parcelas dentro da sociedade que têm o acesso e o domínio sobre essa ferramenta. Isso é o que a gente precisa discutir com maior profundidade, porque a ferramenta em si, ela nem é inteligente e nem é artificial, como diz o Nicoleles. Mas como as pessoas usam, e não digo agora usuário comum, e sem quem tem o controle sobre elas, é isso que a gente pode realmente se preocupar e lançar um olhar mais criterioso, né? Então, por isso que eu queria ouvir também um pouquinho do Caio, como eu falei, que ele trouxe um olhar mais otimista sobre não ter tido medos e receios. Queria te ouvir um pouquinho, como é que tem sido a tua experiência, Caião? E aí a gente encaminha para encerrar aqui o nosso papo. Beleza, vou tentar ser breve, porque senão eu vou falar mais que o nome da cobra. Cara, tem um primo meu que ele é designer de móveis, ele trabalha com planejados. E esses dias ele me mandou uma mensagem, a gente estava falando algumas coisas de IA e 3D e tal. Ele me mandou uma mensagem falando, cara, um trampo desse aqui, me mostrou lá e tal, um render que ele fez, né, do apartamento. Falou, isso aqui é um trabalho que eu entregaria entre 1 e 2 horas e ia ganhar tanto. O cliente estava com pressa, não quis esperar eu fazer o projeto, colocou no chat GPT, em 2 minutos ele tinha uma imagem e não me contratou, né? E aí eu linko muito essa questão, esse medo, né? Falou, cara, a gente tá perdido, eu não sei o que vai ser a hora que começar a fazer modelagem também, já tá difícil conseguir trampo e isso vai tomar total o emprego da galera. Eu venho da parte criativa, generalista, então sempre trabalhei com edição de imagem, com ilustração, com edição de vídeo, com 3D e tal, e sempre tinha muita coisa muito difícil. Cara, você fazer uma animação 3D é uma das paradas mais difíceis que eu já topei na minha frente, saca? E aí eu vejo IA facilitando a nossa vida muito, assim, desde o começo, né? E aí, pra mim, sempre foi um entusiasmo, saca? Tipo, putz, que nem aquele lance dos drops de filosofia. Eu nunca tive a oportunidade de estudar filosofia na escola. Hoje eu tenho uma ferramenta que me dá drops disso e eu consigo usar para aprender, né? Muitas coisas que a gente traz aqui na comunidade, eu aprofundo alguma coisa ou outra ali na IA e consigo ir além da onde eu estava ontem, saca? Então, para mim, sempre tem esse otimismo, porque eu enxergo a minha evolução com essa ferramenta. Seja para gerar uma imagem, seja para fazer um design, seja para aprender algum conceito, alguma coisa. Então, sempre tive esse olhar. O meu medo são as pessoas. Meu medo não é a IA que vai fazer um desenho no meu lugar, porque aí entra aquela questão da intencionalidade.
eu como artista sei que não vou deixar ela fazer totalmente aquilo, porque tem coisas que eu quero colocar o meu tempero, né? Então da minha parte tem isso, mas o meu medo são as pessoas. É o cliente que vai deixar de contratar um artista experiente que pode ter resultados muito bons, porque ele aprendeu que ele pode pedir lá, e mesmo que o resultado não seja tão bom, para ele passa porque o filtro de qualidade dele é baixo, sabe? Então eu acho que isso conecta um pouco com aquela questão dos dois cenários. Eu acho que a gente vai ter muitas empresas que vão vestir essa máscara do vou economizar o custo, porque isso gera para mim em 2 minutos com um prompt, né? Só que vai estar dentro daquela massa que vai entregar o plástico, né? E vai entregar o que é raso, ou sabe, aquele perfil de te dou 5 dicas de não sei o que, e só faz isso a vida inteira. É diferente de você pegar um perfil que realmente traz fundamento, traz um conhecimento aprofundado de qualidade. Então vão ser para mim 2 massas, a massa que vai ser maior, que é essa galera do gasta pouco e produz muito, sem qualidade, e a galera que assim produz com qualidade, com intenção, e consegue fazer coisas fantásticas através da ferramenta. Então meu medo nunca teve na ferramenta, sempre teve nas pessoas, e eu não uso o que elas vão fazer em si da ferramenta, mas como elas vão tratar outras pessoas com a justificativa da ferramenta, saca? Total. Eu acho que esse é o ponto, né? Como eu falei, eu fiz uma publicação ontem, se eu não me engano, e esse era o ponto. A culpa não é da IA, a culpa é nossa, né? A gente que escolheu, como o William estava falando, né? Foi a gente que escolheu simplificar no sentido de consumir a coisa mais pobre, a gente que escolheu a dancinha, a gente que escolheu o atalho, a gente que escolheu o guia prático para você fazer as coisas daquele jeito igual todo mundo tá fazendo, a gente que escolheu pasteurizar, né? Então, sim, as pessoas é o que realmente pode ser o maior preocupante aí, né? Mas, ao mesmo tempo, como o John também tinha colocado, são as pessoas a chave para que a gente consiga também sair dessa armadilha, né, que pode estar se formando aí. Posso falar? Claro, Luna, por favor. Eu não sei onde é que levanta a mãozinha ali. Não consegui achar, que eu tô no celular. Ok. Eu penso assim que é tudo questão de equilíbrio, né? Que nem o Caio trouxe ali, fez muito rápido no chat. É ótimo, é perfeito, mas ele não vai poder, de uma maneira geral, entregar todos os trabalhos dele através da IA, porque é que nem disse, tem que ter um tempero pessoal, né? Tem que ter aquele equilíbrio até onde eu posso utilizar a IA, né? Então, eu trabalho muito com relacionamento de empresas e hoje eu escolhi um curso de letras, né? Uma coisa assim que eu sempre fui apaixonada pela língua portuguesa, e é uma coisa assim que ainda assim eu elaboro o e-mail educado, corporativo, aquela coisa toda, mas eu fico às vezes, será que eu escrevi certo? Será que a pessoa vai entender o que eu tô falando, dependendo, né, da complexidade do assunto? E às vezes eu coloco lá, né, no chat, o William me ensinou até a dar nome no meu chat, e aí coloco lá, ó, Lunai, o nome da minha, né, e preciso formular este e-mail de uma maneira assim, 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 quero apresentar tal e tal coisa, né, que a pessoa compreenda isso e aquilo, e coloco as minhas palavras, né, sempre coloco um rascunho, então até a minha IA já sabe que ela diz pra mim, coloca aí teu rascunho que eu te ajudo. Então eu coloco lá o meu rascunho, as minhas palavras e o que eu quero, né, então apresentar para a empresa, que é a minha intenção, né, a intencionalidade, então, do meu uso é esse, apenas ajustar, né, de uma forma mais clara a minha apresentação, meu assunto, enfim. Então eu vejo assim isso tudo que vai do equilíbrio, né? As pessoas podem utilizar coisas, mas não podem deixar que as coisas a utilizem, né? Perfeito. Então vai um equilíbrio, né? Disso tudo. Perfeito.
É isso que eu chamo lá de hackear as ferramentas nesse sentido. Que a gente entender como que a gente faz elas trabalharem para nós e não só como tem acontecido a gente trabalhar para elas, né? Principalmente quando a gente fala de rede social, ainda que no fim do dia a gente não está trabalhando para a máquina, a gente está trabalhando para alguém que é dono da máquina. Por isso que é o aspecto que a gente estava comentando sobre o vetorialismo da McKinsey, por exemplo, está muito dentro disso, né? A gente entender que para quem que a gente está trabalhando agora, né? Como é que funciona esse tal tecnofeudalismo ali que o Caio estava trazendo também. São todos assuntos que eu não me sinto confortável de falar a respeito com profundidade, mas são assuntos que me interessam muito me aprofundar e aprender a respeito, porque fazem parte de como é que está constituído o nosso mundo hoje, né? Gente, muito da hora. Deixa eu ver se o Caio colocou aqui. Um mundo onde o como está cada vez mais fácil, o porquê acaba sendo mais importante. É bem por aí. Vamos tirar uma fotinha pra gente mandar pra rede social e trabalhar para ela um pouquinho mais lá no LinkedIn, né? Então eu vou fazer aquela cara de escala 6x1, né? Como o Caio, o John tinha falado antes. Não sei se a Luna consegue abrir aí. Eu sei que o William tá no modo Caio, então não vai rolar. Hoje, nesse horário eu vou acabar ficando sem, então. Tá bom, tudo bem, tá Desculpa. tudo certo. Não, relaxa. Então vamos mandar aquele sorrisão quem tá aí. E deixe-me salvar. E joia. Povo, pô, obrigado demais. Deixa eu só mandar aqui pra não perder. Deixa eu só mandar pra mim mesmo aqui. E antes da gente encerrar, eu queria fazer uma confissão com vocês. Eu tava um pouco angustiado antes desse papo hoje, porque pouquíssimas pessoas tinham dado ok lá de que viriam, aí ao longo do dia eu já soube de algumas que não poderiam vir. Eu falei, caramba, não vai rolar, porque pensei na minha cabeça, né? Não teremos pessoas para fazer o papo. E aquilo que eu falei lá no início, somos poucos aqui, mas, velho, a gente tá aqui há quase 2 horas. E, pelo menos a minha impressão, a gente passou por umas paradas muito interessantes pra gente conversar. E eu ouvi de vocês, eu saio nutrido das coisas que vocês falaram. Espero ter colaborado um pouco também. E, enfim, eu queria só trazer isso porque eu tava numa sensação de uma certa angústia, um certo, sabe, um certo pesarzinho, e é isso que o Caio falou ali, eis a essência. Então, gente, obrigado de verdade, assim, além de tudo que a gente fez hoje aqui, além de todo esse rolê. Nath agora fecha a câmera porque o gado tá aprontando, faz parte também, é parte da essência. Mas, além de tudo que a gente construiu aqui, putz, eu saio com uma sensação muito gostosa. Entrei com uma sensação estranha e saio com uma sensação muito gostosa. E eu queria agradecer vocês por isso também, tá? Obrigado de verdade. Obrigada, Wilson. Tudo bem? Muito bom. Te agradeço, Luna. Boa noite, meu povo. Fiquem bem. A gente se encontra nos próximos eventos. Lembrem-se que já agora em julho tem o evento lá com a Cleia, depois Tami, depois Sara. E a gente tem bastante coisa para trocar lá no grupo também, tá bom? Já tô inscrito e já tá na agenda já. Um abraço, enfim. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Um beijo. Tchau. Um abraço. Valeu, boa noite. Valeu.